Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Terça-feira. Jornal do Meio-Dia com o Miguel Videira. Miguel, está atrasado esse encontro que devia juntar a esta hora o Primeiro-Ministro e o Presidente do Brasil. Na residência oficial em São Bento, Lula da Silva termina hoje em Portugal um périplo por vários países europeus. É uma visita curta, apenas de algumas horas. Seguimos até São Bento, ao teu encontro. Nadine Soares, que vais seguir no encalço do chefe de Estado brasileiro. O que é que motiva este atraso, Nadine? O brasileiro deve começar esta visita a Portugal com uma reunião aqui em São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro. A hora inicial estava marcada para as 11h40, mas os jornalistas já receberam a indicação de que há um atraso no voo de Lula da Silva. Portanto, este encontro deve atrasar pelo menos até à 1 da tarde. Ainda não é certa a hora de arranque deste encontro. Na agenda deste encontro, que seria agora por volta desta hora e já está atrasado, estão temas como a cooperação na área da ciência, tecnologia e inovação, uma informação da diplomacia brasileira, e mais tarde Lula da Silva irá encontrar-se com o Presidente da República em Belém, um encontro que também já deve começar atrasado ou com alterações, até porque estava marcado um almoço que, ao que tudo indica, pode já não acontecer. Na agenda com António José Seguro vão estar tópicos como a segurança internacional e temas do interesse da comunidade brasileira, como por exemplo a nova lei da nacionalidade em Portugal. Este que é o primeiro encontro de Lula da Silva com António José Seguro como Presidente da República. Os membros do governo brasileiro adiantam também que deve ser esta a última viagem internacional de Lula da Silva antes das eleições gerais de outubro. É uma passagem breve de Lula da Silva, presidente brasileiro de Portugal, isto depois de ter estado em Espanha e na Alemanha. Por aqui, os jornalistas na residência oficial do Primeiro-Ministro continuam à espera de indicações para o arranque desse encontro entre Lula da Silva e Luís Montenegro. Sendo certo que, como a Nadine Soares aqui nos contava, está atrasado esse encontro, está atrasada a chegada de Lula da Silva a Portugal. Ora, esta visita de Lula da Silva é motivo de 2 manifestações que têm como palco as imediações do Palácio de Belém. Palácio Presidencial, para onde, de acordo com a agenda, se deveria dirigir daqui a pouco o Presidente do Brasil para um almoço, a convite do chefe de Estado português António José Seguro. Uma das manifestações é convocada pelo Chega, que contesta a presença de Lula da Silva em Portugal à semelhança do que já havia acontecido em 2023. Acusa o Presidente brasileiro de ser corrupto, a pretexto do processo judicial Lava Jato, em que Lula da Silva foi condenado num primeiro momento, condenação mais tarde anulada pelo Supremo Tribunal Federal. A outra manifestação é promovida pelo Partido Trabalhista em Portugal. Entre uma e outra manifestação está o jornalista do Observador, Martim Madeira. Martim, participadas as manifestações? Muito participadas, eram estimadas 300 pessoas nesta manifestação do Partido Trabalhista em Portugal. Neste preciso momento estão pelo menos mais de 100 pessoas. Já aqui no Jardim Afonso de Albuquerque, é onde está esta manifestação pró-Lula, bem no centro do jardim, já a manifestação do Chega está a poucos metros de distância, na Praça Afonso de Albuquerque, na rua mesmo paralela ao jardim, e há pouco antes desta manifestação começar, começou ao meio-dia, houve um problema entre alguns polícias e os manifestantes aqui da manifestação pró-Lula. Estavam a contestar o espaço atribuído para esta manifestação. O problema, se bem entendi, foi o facto da manifestação do Chega estar mais perto do Palácio de Belém. Connosco temos André Estevão, um eleitor do Partido Trabalhista, um dos apoiantes de Lula aqui em frente ao Palácio de Belém. Bom dia. Há pouco estava a falar com a polícia, contestava o facto do Chega estar mais perto, mas se bem entendi era porque queriam estar mais perto para ver o presidente brasileiro. Primeiramente, boa tarde. O que acontece? Eu acho que a polícia, nesse momento aqui de Portugal, ela acabou, desorganizando um evento que estava praticamente organizado. Porque um cronograma que temos, né, e-mails e fotos que foram feitos com a polícia, foram feitos uma demarcação onde os apoiadores podiam ficar. E nisso o Chega chegou próximo, mais perto que a gente, nós foi questionar isso com a polícia falou, não pode fazer nada, isso, aquilo. E tipo assim, eu questionei o policial, eu falei para ele assim, já pensou se o seu presidente, né, de Portugal fosse no Brasil e eu fosse colocar
né, a pessoas contra seu presidente na porta para xingar ele e defamar ele. Eu acho que seria uma falta de organização, né, de respeito com a entidade que é o presidente. E outra, todo mundo que está aqui já está marcando, faz dias, né, para vir. Não é da noite pro dia igual o Chega fez. E o que acontece? Acaba mostrando que nós queremos fazer confusão, mas não. Nós só queremos nosso direito o quê? De mostrar para o nosso presidente que nós estamos com ele, que ele não está sozinho aqui. Porque acontece, ele veio aqui hoje brigar por políticas públicas, que é feito contra a imigração de Portugal, tanto brasileiro como dos outros países. Então, tipo, ele não está aqui para passear, para bater papo, conversar fiado. Não, ele está aqui para botar os pontos nos is, porque é muito importante para os brasileiros que estão aqui hoje. Porque os brasileiros que estão aqui hoje, eles não estão aqui à toa. Eles pagam impostos, eles brigam por seus direitos. Então, ele está aqui para isso. Então, tipo assim, o presidente está indo para uma eleição em outubro agora e nós, brasileiros aqui em Portugal, queremos mostrar para ele que estamos juntos. Muito obrigado, André Estevão. Aqui um eleitor do Partido Trabalhista a dar conta da confusão que houve há pouco e também da manifestação que está aqui a acontecer, e estão as pessoas cada vez mais a chegar. Já do outro lado está a manifestação do Chega, quando começa ao 12h30, já com cartazes com Lula na prisão e ainda também a gritar bastantes cânticos, e esta manifestação está preparada para o 12h30 numa rua paralela a esta manifestação para o Lula. Onde vai marcar presença também o presidente do Chega, André Ventura, que fará seguramente declarações à imprensa, momento que vai ser acompanhado aqui na antena do Observador pelo jornalista Martim Madeira. À espera da UGT, a Ministra do Trabalho aguarda pela decisão da Central Sindical sobre as alterações ao Código do Trabalho, uma posição que vai determinar qual a versão que o Governo fará chegar ao Parlamento. Se a UGT der luz verde à última versão, então é essa proposta que segue para a Assembleia da República. Caso contrário, a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho admite mudanças. Se houver acordo, o Governo transporá fielmente o acordo para uma proposta de lei, transformando o anteprojeto em proposta de lei, que tem sempre que fazer, e nessa proposta de lei será transposto fielmente o conteúdo desse acordo. Se não houver acordo, o Governo aproveitará dos muitos contributos que teve, aqueles que considera úteis. Alguns desses contributos vieram da nossa negociação, outros vieram da sociedade civil, e o Governo incorporará aqueles que considera úteis de acordo com a sua própria visão. Uma declaração à margem de uma conferência sobre o mercado laboral organizada pelo ECO. A ministra foi também confrontada com o papel do Presidente da República, o papel que tem tido na discussão das alterações ao Código do Trabalho. O Governo escuta, diz Maria do Rosário Palma Ramalho. Naturalmente, o Sr. Presidente da República já referiu que não é ele que toma a decisão, disse-o ontem explicitamente, são os parceiros que estão aqui e também neste caso o Governo, mas o Sr. Presidente da República naturalmente influencia todos nós, não é? Portanto, não ser uma boa ou uma má influência? É aquela que o Sr. Presidente da República entender. António José Seguro, que amanhã vai receber os parceiros sociais em Belém. Em Tondela, o incêndio que afetou a Serra do Caramulo já foi extinto. No total, arderam cerca de 15 hectares. O alerta foi dado perto das 6 da manhã. Quase 150 operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas. Escutada pela CNN Portugal, a autarca de Tondela, Carla Borges, sublinha que os meios aéreos foram fundamentais para controlar o incêndio. É uma zona florestal, intensa, de produção florestal, com vales encaixados na Serra do Caramulo e, portanto, estivemos a acompanhar com preocupação e os meios foram muito disponibilizados. Acrescento aqui 3 meios aéreos que vieram ajudar e, de alguma maneira, também permitir que o incêndio fosse dominado e circunscrito. Fundamental para o controle das chamas, a Presidente do município manifestou ainda preocupação com a densidade da floresta na Serra do Caramulo, com o aproximar da época de verão e época de incêndios. Vamos à atualidade internacional. Até ao momento, nenhuma delegação do Irão seguiu para o Paquistão para participar nas negociações com os Estados Unidos. Numa altura em que o cessar-fogo a celebrado entre os dois países está prestes a expirar, o Presidente norte-americano Donald Trump já fez saber que as tréguas devem terminar na noite de quarta-feira. A televisão estatal iraniana assegura que nenhuma equipa partiu para Islamabad, no Paquistão. Em representação dos Estados Unidos nestas negociações vai estar o vice-presidente, é pelo menos essa a expectativa, J.D. Vance, que deverá viajar esta terça-feira para a capital paquistanesa. É isso mesmo que asseguram 3 fontes ao jornal online Axios. Além de J.D. Vance, também os enviados especiais de Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, deverão viajar para Islamabad.
Benjamin Netanyahu acusa Teherão de estar a planear um novo holocausto e diz que o objetivo da guerra é garantir a sobrevivência do povo judeu. Foi numa cerimónia no cemitério nacional do país, no Monte Herzl, segundo o jornal Times of Israel. O primeiro-ministro de Israel afirmou que o Irão tentou destruir o povo israelita com armamento nuclear e milhares de mísseis balísticos. Netanyahu diz que o país, em conjunto com os Estados Unidos, agiu de forma decisiva para desmantelar a máquina de destruição iraniana e garantir que a vida do povo judeu não é eliminada. 12:10. Que outras notícias estão a marcar esta tarde, Miguel? É a primeira vez em mais de 2 anos. A taxa de juros dos contratos de crédito à habitação subiu o mês passado. Os dados divulgados ao final da manhã pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que a taxa subiu para 3,08%, mais cerca de 0,7 pontos percentuais, face ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com fevereiro, também se registrou uma subida, ainda que bastante ténue, 0,01 pontos. O INE explica que se trata da primeira subida desde janeiro de 2024. Vem interromper um ciclo de 25 meses consecutivos de quebra da taxa de juro. O Governo decidiu alargar os apoios destinados à recuperação de explorações agrícolas afetadas pelas tempestades. Assim vão poder candidatar-se os agricultores com explorações fora dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade em que se registaram prejuízos relevantes. O Governo decidiu também prorrogar os prazos para candidatura aos apoios. Os interessados têm 60 dias úteis a partir desta terça-feira para entregar o formulário disponível na página de internet das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.